No vídeo de hoje, eu quero primeiro dar os parabéns aos responsáveis pelas imagens que vimos ontem no Pacaembu. Olha, um show, um espetáculo. Passou no teste, hein? Passou no teste. E aí nós vamos ter que falar sobre privatizações hoje aqui neste vídeo. Uau, hein? Que bela maneira no domingo antes do Natal da gente trazer a harmonia e a paz entre os inscritos do canal. Assunto sempre muito tranquilo. E também vou falar dessa história do Luiz Castro não ter conseguido se desvincular do Al Nassr e por isso encerrar as negociações com o Galo. Não tá estranho isso pra você, não? Não parece que tá faltando alguma coisa nessa história? Mas vamos lá. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 280 mil inscritos por aqui. QR Code da AG com esse fim de semana de grandes jogos de Premier League, de La Liga. Que vitória do Atlético de Madrid ontem, que loucura, hein? O Real Madrid pode se dar muito bem e você também com responsabilidade fazer da sua fezinha direto do site da AG. Esse é o meu link. Com 18 anos ou mais você pode brincar. Não é investir, é brincar com responsabilidade. Beleza? Aponta a câmera pro QR Code que está aqui. Muito bem, ontem tivemos a Taça das Favelas no Pacaembu, transmissão na TV aberta, aqui para São Paulo foi transmitido, não sei se para todos os estados foi, decisão feminina entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, depois a decisão masculina entre São Paulo e Espírito Santo, mas só rolou o jogo feminino, porque começou a cair um temporal na região do Pacaembu, na Zona Oeste, aliás, em toda a cidade ontem praticamente, inclusive tem muita gente sem luz até agora, e aí nós vamos entrar no assunto privatizações já, porque né, a dona Enel também entra no pacote aqui. Começou a cair um temporal, a água foi invadindo o campo, tomou toda a bandeirinha de escanteio do lado oposto às câmeras, inclusive sai um gol do Rio de Janeiro por causa disso, porque o escanteio era para ser batido lá do outro lado, só que estava tudo empoçado. Aí, troca, né, bate do outro lado, bateu o escanteio, gol. Se o escanteio fosse cobrado do lado original, será que sairia o gol? Não sabemos. Mas enfim, e aí no intervalo a chuva não parou. E a água foi avançando. A entrada principal do Pacaembu estava tomada, virou uma piscina, a galera começou a nadar. Sim, negócio deprimente. E aí o jogo terminou, o jogo feminino, rolaram lá o segundo tempo e tal, o Rio de Janeiro acho que foi campeão. E aí, jogo masculino, o que faz? Cancela o jogo. Ah, não tem condição, tem muita lama ainda no campo, precisamos encerrar o jogo. E aí, os rapazes lá do Espírito Santo e de São Paulo, que sonharam com esse momento, que trabalharam para esse momento, né, de uma final no Pacaembu, num palco mágico do futebol brasileiro, transmitido pela televisão, tiveram que dividir o troféu, não puderam jogar. Parabéns aos envolvidos. É para isso que nós estamos esperando, então, a obra do Pacaembu, que começou em 2021. Estamos indo para 2025. Foi para isso que a gente esperou, então, essa obra. Vamos lá. O Pacaembu hoje pertence a uma concessionária, que é a Alegra Pacaembu. Ela ganhou em 2020 o direito de explorar o Pacaembu. Então, ela pegou a concessão do estádio, renomeou o estádio como Mercado Livre Arena Pacaembu, né? Vendeu os naming rights, né? Negócio altamente lucrativo, e até aí tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? E aí começou essa reforma, demoliu o tobogã, né? Tem uma discussão muito grande sobre descaracterização dos estádios de futebol com obras, com privatizações e tudo mais. Eu acho que em alguns estádios, infelizmente, alguns crimes estéticos foram cometidos. Eu acho que o Pacaembu ele tem uma perda de capacidade que é importante com a demolição do tobogã, a perda de um setor popular. Era o setor mais barato, era o setor que o povão ainda frequentava, e esses setores estão em extinção no futebol. Só para deixar claro aqui que eu não tenho um discurso irresponsável fiscalmente falando, de achar que todos os ingressos do futebol precisam ter preços populares, porque eu sei que o custo é muito alto do futebol. Hoje os valores são estratosféricos. E a arrecadação de bilheteria, de camarotes, de sócio-torcedor, ela é muito importante para o clube. Mas os clubes, o futebol de uma maneira geral, as entidades precisam ter um olhar para a camada popular que compõe a maioria da nossa população, que é ávida por consumir futebol, mas é impedida hoje. É impedida pelos valores exorbitantes que se cobram. Então você não tem nem setores populares, você não tem nem uma carga popular, você não tem um olhar voltado para uma parcela do público que vai ao estádio, não vai ser a maioria, não tem como, a conta não fecha.
Mas você precisa ter um olhar para esse público. Mas, enfim, com a demolição do tobogã, isso praticamente que se sepulta, se enterra em termos de possibilidade nesse novo Pacaembu. Só que aí, cara, a obra atrasa. Vai entregar, não vai entregar? Não, vai ser a final da Copinha de 24. Ih, não vai ser. Ah, o Santos vai jogar na Série B lá. Ih, não vai dar. Ah, talvez a final da Copinha de 25. Eu não sei mais. Porque janeiro é período de chuva aqui em São Paulo. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, período de chuva. E na primeira chuva forte, que não durou a tarde toda não, tá? Chuva de meia hora, 40 minutos, 50 minutos. O Pacaembu não resistiu. O Pacaembu foi inundado. Você imagina um negócio desse? Um jogo de futebol, chove e o estádio é inundado. Foi o que aconteceu ontem no Pacaembu. O Pacaembu não passou do teste. Como é que fica para a final da Copinha, 25 de janeiro? Como é que fica para Campeonato Paulista? Tem a possibilidade aí do jogo da Portuguesa contra o São Paulo, logo no início do Paulistão, sair do Canindé, ir para o Pacaembu e tal. Mas desse jeito? E se chove em janeiro? Importante lembrar a concessionária do Pacaembu que em janeiro costuma chover bem aqui em São Paulo, tá? E aí nós vamos fazer o quê? Rezar para não chover? Porque o estádio não está pronto, o estádio não está preparado. Aliás, em nenhum momento, quando se falou de reabrir para a Copinha do ano passado, desse ano, né, de 24, quando se falou do Santos jogar na Série B, quando teve a história do show do Roberto Carlos lá que cancelaram, em nenhum momento a concessionária conseguiu convencer a opinião pública de que o estádio está pronto. Olha, tá, beleza, pronto, testado e aprovado. Não! E o jogo de ontem, as imagens de ontem esfregam isso na nossa cara. A concessionária emitiu uma nota, só para dar a versão deles aqui, dizendo que devido às fortes tempestades, né, o jogo teve que ser cancelado, o jogo do masculino, e a causa foi uma tubulação de águas pluviais que recebe contribuição dos bairros vizinhos, que fica na Alameda Leste do estádio. Essa tubulação teria se rompido devido à pressão das águas e será conduzida a uma apuração para determinar as causas desse refluxo. A obrigação é de vocês. Vocês agora já vão lucrar e muito com a operação desse estádio, com venda de naming rights, com o prédio que vocês estão construindo no lugar do tobogã, com um hotel, com um restaurante, que não está pronto ainda, tá bem? É uma coisa incrível, né? Nada fica pronto, né? Impressionante como nada fica pronto no prazo. E o pessoal fala que é só obra pública, obra privada também. Vocês vão lucrar muito com isso, já começam a lucrar com isso, com essa operação, então vocês têm obrigação. Não dá para normalizar um negócio desse aqui e achar, não, beleza. Agora, aí tem um debate sobre privatização. E o que eu penso? Eu não compro nem a versão apaixonada dos que são contrários, nem a versão apaixonada dos que são totalmente a favor da privatização. Porque eu acho que se vendeu uma ideia muito romântica, né, quando começou. Esse processo de privatização ele se intensifica ali nos anos 90, na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Se vendeu uma ideia, e muita gente meio que no automático foi comprando essa ideia, de que a privatização é panaceia, a privatização é a solução de todos os problemas de ineficiência do setor público. E eu acho que, em parte, né, isso pode ser uma verdade. Você, no processo de privatização, quando você concede uma empresa pública para a iniciativa privada, isso, em tese, elimina interferências políticas nas indicações. Isso, em tese, aumenta a produtividade, porque você não tem a tal estabilidade do setor público, então aquele colaborador que não rende, ele está muito mais sujeito a uma demissão, a uma troca de comando, uma troca no posto, do que na iniciativa pública, do que o cara que faz um concurso, né, ou está indicado por um peixe grande da política e fica lá 10, 20, 30 anos batendo ponto e encostando a barriga na mesa. Em tese, é um mundo muito legal, muito promissor. Outra coisa, né? Em tese, você faz com que recursos do Estado se voltem para áreas mais prioritárias. Então você fala de, vamos deixar de gastar com a manutenção de um estádio de futebol e levar esse dinheiro para a saúde e para a educação. Show! Eu não posso, como conceito, como ideia, eu não posso ir contra isso aqui, não. Legal, tô fechado. Mas aí a gente tem que ver a vida real. O discurso é muito bonito, o discurso é muito legal, o conceito é bacana, mas como se aplica isso na prática? Então, por exemplo, eficiência. Em tese as empresas, né, privadas são mais eficientes porque dói no bolso do acionista e tal. Veja a prestação de serviço da Enel aqui em São Paulo, da Companhia de Energia Elétrica. Uma péssima prestação de serviço. Uma empresa que reduziu o seu número de colaboradores e viu
os colaboradores que hoje estão lá serem insuficientes para lidar com uma cidade desse tamanho aqui. Nós estamos falando de uma região metropolitana de 20 milhões de pessoas aqui, de consumidores da Enel, arredondando na Grande São Paulo. Então, uma empresa que presta um péssimo serviço, chove, o cara fica uma semana sem luz. Não se traduziu em eficiência essa privatização. Como é a regulação do poder público, por exemplo? Porque de nada adianta. O governo vai lá e, beleza, vendi, agora é com você. Mas ele precisa regular. Os serviços precisam ser fiscalizados. Como é feita essa fiscalização no Brasil? Essa fiscalização, ela acontece de verdade ou as agências reguladoras fingem que vem o problema? Fingem que multam, fingem que fiscalizam, fingem que controlam, fingem que regulam. No caso da Enel, por exemplo, está difícil acreditar que a ANEEL faz um trabalho competente de fiscalização. Está muito difícil. Eu, como consumidor da Enel, posso atestar isso. Como um cara que mora na cidade de São Paulo, posso atestar isso com absoluta tranquilidade. Então, não sei se são verdades tão absolutas assim, sabe? Claro que há exemplos bem-sucedidos no Brasil de privatização, claro. Por isso que eu acho que eu estou no meio do caminho dessa história. Telefonia, no aspecto da democratização, foi bem sucedido, porque era muito caro você ter uma linha telefônica, você ter um celular, então era coisa de gente muito rica. Hoje a coisa popularizou. Agora, como é a fiscalização das 3 principais empresas que operam hoje no Brasil? Elas prestam um serviço adequado? Elas prestam um serviço decente? Ou hoje o consumidor fica refém dessas 3 empresas, sai de uma, vai para outra, sai de outra, vai para outra, e as 3, na média, têm um serviço ruim? E aí? Então não é um mundo maravilhoso da privatização. Também não acho que o mundo maravilhoso da iniciativa do poder público comandando as empresas, o poder público tendo várias estatais, é o melhor dos mundos. Também não acho. Infelizmente, pelos problemas de corrupção, que são muitas vezes inerentes à atividade pública, infelizmente, o setor público está lamentavelmente infestado de gente que, óbvio que tem muita gente boa no setor público, mas infelizmente, para quem quer fazer a sacanagem, é muito tentador, né? É muito atraente o setor público. Então, infelizmente, as empresas estatais, elas estão em tese mais suscetíveis a isso. Agora, tem outro ponto que eu esqueci de abordar aqui. Quando você fala de, pega esse recurso que o Estado gasta com a manutenção de um estádio e leva para a saúde e para a educação. O quanto isso se reverte? Então vamos lá, vamos pegar o próprio caso aqui. Eu desafio o poder público agora, né? Quem privatizou a Prefeitura de São Paulo, eu desafio agora a Prefeitura de São Paulo. Não foi feita a privatização, não foi feita a concessão para Alegra, Pacaembu? Beleza. Gostaria então que a Prefeitura de São Paulo me mostrasse o quanto se deixou de gastar com a manutenção do estádio e o quanto isso foi revertido para a saúde e educação. Porque, visualmente falando, a gente não tem essa percepção, a gente não tem essa clareza de que houve uma grande melhora nos serviços de educação e saúde aqui na cidade de São Paulo. Nós temos UPAs e UBSs aqui funcionando plenamente, nós temos escolas aqui funcionando perfeitamente, ensinando e preparando os seus alunos desde o ensino fundamental. Nós temos hoje alunos bem preparados, em condição, saindo da escola pública, de competir com a galera da escola particular, com a galera dos cursinhos, na hora de tentar uma vaga na universidade. Houve um salto, porque o discurso é muito fácil. Não, beleza, vamos vender, porque agora o Estado vai virar uma máquina de investir na saúde, na educação, no transporte, em serviços prioritários. As concessões são feitas, o tempo passa, os serviços públicos continuam ruins e as empresas concessionárias lucram horrores, o que não tem nenhum problema. A concessionária pode lucrar à vontade. Eu quero mais é que ela lucre, gere emprego e pague imposto. Quero mais é que ela faça essa roda girar. É ótimo. Agora, quando o poder público tem esse fôlego orçamentário, não estamos administrando mais esse elefante branco aqui, tocamos para frente. Isso tem que se reverter em melhoras para a população. E a gente não vê. Então são discursos muito bonitos. Eu acho que uma galera mais liberal, radical, talvez hoje esteja revendo um pouco a posição. Não que o conceito de privatização seja um problema, mas feito de qualquer jeito é um problema. Sem uma contrapartida para a população dessa sobra do orçamento público é um problema. Sem fiscalização da qualidade do serviço que é prestado é um problema. Claro que é um problema.
Vamos ver o que a galera do Pacaembu vai fazer, porque ontem foi um fiasco, foi uma vergonha com um dos principais palcos do futebol brasileiro. Esse estádio tem muita história, é importante que os concessionários saibam que esse estádio tem muita história. Esse estádio significa muito para o futebol brasileiro. E ele não pode ser tocado desse jeito. Ele não pode ser administrado do jeito que a gente viu ontem. Ah, mas foi uma chuva atípica. É a mesma desculpa que a Enel pode usar. Se alguém for usar essa desculpa, não, mas foi uma chuva muito forte. Foi uma chuva atípica. Não tem nada de atípico. É um volume esperado para dezembro, janeiro, fevereiro, março, na chegada do verão. O verão chegou nesse fim de semana, inclusive. Super normal para a cidade de São Paulo. Super normal. Então não vem com desculpa de, foi atípico. Você precisa estar preparado para isso. Mesma coisa a concessionária de energia aqui. Foi atípico. É atípico. Então você precisa ter equipe suficiente para botar na rua. Para repor, para restabelecer a energia das pessoas. 5, 6, 7 dias sem energia elétrica, um serviço vital, fundamental. Não dá, né? Não dá. Fica muito difícil defender privatização assim. E repito, aqui está um cara que não é radical nem para um lado nem para o outro. Eu também não sou um cara que vou chegar aqui, privatização é tudo uma porcaria. Não, mas desse jeito não dá. Desse jeito não tem como ser bom. Aí fica difícil defender. Deixa eu falar do Luiz Castro aqui. Ontem à noite saiu a notícia de que as negociações foram encerradas entre o Atlético Mineiro e o Luiz Castro, porque o Luiz Castro não teria conseguido se desvincular do Al Nassr. Ele tem uma cláusula contratual até o meio do ano que o amarra ao seu antigo clube. Só que tem coisas aí que não estão batendo. Então, vamos lá. Primeiro foi a notícia foi da Rádio Itatiaia de que as negociações foram encerradas, porque o Luiz Castro não conseguiu se desvincular do antigo clube. O GE confirmou essa informação, falou, é isso mesmo, a Itatiaia está certa, as conversas encerradas mesmo. Procuramos o staff do Luiz Castro, que segue dizendo que essa cláusula não causaria nenhum impedimento para a decisão dele. Ok? Então, a apuração do GE é a seguinte, olha, tem a cláusula mesmo, mas desde o início e até agora, o staff do Luiz Castro garante que essa cláusula não causaria nenhum impedimento para a decisão dele. Então, peraí, tem alguma coisa faltando nessa história, alguma coisa não está batendo nessa história. Porque, vamos lá, ele tem valores a receber do Al Nassr. O contrato é até o meio do ano que vem, e enquanto ele estiver vinculado, esse contrato não foi rompido, enquanto ele estiver vinculado, esse contrato estiver amarrado, ele tem valores a receber do Al Nassr. Para pensar o seguinte, eu sei que dinheiro para eles não é problema. Eu sei que dinheiro para o Al Nassr, mas vamos lá. Você não acha, mesmo o dinheiro não sendo problema, mesmo eles podendo limpar até a bunda com dinheiro, de tanto dinheiro que eles têm, vocês não acham que seria lógico abrir mão de pagar mais 6 meses para o cara ficar em casa? Vocês não acham que eles iam gostar muito dessa possibilidade? Opa, alguém vai levar? A gente já demitiu você, né? Alguém vai levar você? Tá bom, então beleza, rasga isso aqui, zera, não te devo mais nada, você não me deve nada e segue a vida. Não te parece lógico isso? Por quê? Eu fico me perguntando, por que o Al Nassr faria tanta questão de continuar pagando o Luiz Castro até o meio do ano para ele ficar em casa assistindo série da Max, coçando os negocinhos? Não me parece fazer muito sentido. Aí eu fico tentando entender o que pode ter levado o Luiz Castro a encerrar as negociações. Será que ele queria tudo? E aí é o famoso tudo não terás. Olha, eu quero fechar com você, Atlético, mas eu não quero perder o que eu tenho a receber lá até o meio do ano. Tipo o Mbappé com o Paris Saint-Germain, né? Que ficou até o final para receber até o último centavo. Aí eu acho que é querer muito, né? Aí é achar que, peraí. Aí o Atlético pode chegar e falar, professor, desculpa, mas não dá, né? Nós já vamos acertar um salário com o senhor na casa de 2,5 pau por mês pro senhor e pra comissão técnica. Eu ainda vou ter que pagar essa grana toda que o Al Nassr deve pro senhor. O senhor quer vir, abre mão. Então, pode ser que o Luiz Castro não quisesse abrir mão de nada. Quero abraçar o mundo. Aí não dá, meu velho. O mundo não vai caber na tua mão. Esquece, não vai ter como. Uma outra possibilidade. Será que o Luiz Castro, ao saber da venda do Paulinho, ao entender quais movimentos o Atlético fará em termos de mercado para essa temporada, deu para trás? Porque ontem a gente falava aqui no vídeo, né? Eu não acredito que o Luiz Castro passivamente aceitasse, vem, mas nós vamos perder o Paulinho e não vamos trazer ninguém. Não tem como. Óbvio que isso não aconteceria. Provavelmente o Luiz Castro diria, não, tudo bem. Quanto vai entrar no caixa dessa venda? 100 milhões de reais.
Vamos contratar quantos aí? 2, 3? Quem nós vamos trazer? Ah, não, esse dinheiro vai servir para pagar dívida, não vamos investir tanto no elenco, fica com o que você tem aí. Pode ser o motivo do recuo do Luiz Castro, por que não? Dele ter dado esse passo atrás. Eu não duvido. Mas que tá estranho, tá. Que essa história não tá batendo, não tá batendo. Ah, porque ele não conseguiu se desvincular do antigo clube. Você quer ver outro item que faz a coisa não bater? O Luiz Castro, dias atrás, deu entrevista na imprensa portuguesa dizendo que quer trabalhar a partir do meio do ano que vem. Ele falou, não fui eu que disse, foi ele, ao A Bola, se não me engano. Minha ideia é assumir um time no meio do próximo ano, no início da próxima temporada europeia. Como é que ele está negociando com o Atlético agora, se o sonho dele é só no meio do ano? Como é que ele fala um negócio desse e ao mesmo tempo está trocando minuta? Segundo a Itatiaia, já estava na fase de trocar minuta de contrato. Ou seja, estava muito avançado o entendimento. Tem alguma coisa também que não está batendo. Ele fala que não quer assumir agora, mas está negociando e trocando minuta com o Atlético? Ou ele só falou que não queria assumir agora para não perder nenhum centavo do que ele tem a receber do Al Nassr e aí impor ao Atlético o pagamento desse valor também. E aí o Atlético, se o Atlético deu para trás, por isso, se o Luiz Castro exigir, olha só, eu não consigo me desvincular lá, eu tenho dinheiro a receber, eu não quero abrir mão, vocês pagam? Se o Atlético falou, não pago, tchau pra você, o Atlético tá certo. Que aí não tem como, gente. Aí o cara quer tudo. Mas que tá estranho, tá. É um baque. São 2 baques que o Atlético vai sofrendo em pouco tempo. Perder um dos seus principais jogadores, ainda não anunciado oficialmente, esse acerto do Paulinho com o Palmeiras, e perder a possibilidade de trazer, talvez, das opções hoje de mercado disponíveis, aventadas do futebol brasileiro, a melhor. Talvez a melhor das opções. Acho que Pedro Caixinha é um treinador interessante, português, tem uma linha de trabalho interessante, mas não é do nível do Luiz Castro. E o trabalho que fez aqui no Brasil não foi do nível do trabalho que o Luiz Castro fez por aqui. É um decréscimo, não resta dúvida. Mas que essa história não tá fechando pra mim, não tá. Minha tese, minha impressão é de que o Luiz Castro não quis abrir mão mesmo do que ele tem pra receber lá. Ou os caras pagando até o final, ele fica quietinho, ou o clube que quiser levar, assumir o pagamento. Aí, meu amigo, é só milagre. Like no vídeo se você ficou até o final. Bom domingo, juízo e tchau.